A gente traz no Achismos e trouxe recentemente o Bruno, né? Que escreveu Bruno Paes Manso. Bruno Paes Manso. Ele escreveu Excelente. A República das Puta, Milícias. que cara legal. Aham. E eu entendi muito, conversando com ele, que é um problema até mais sério que os traficantes, né? Aham. Como é que tu Ou lida tão com... sério quanto, Ou né? tão sério quanto, Porque- mas hoje no Rio de Janeiro ele tá bem... É igual. É igual. É igual? É isso que eu ia falar. É igual. Eu vou parafrasear o que ele Beleza. falou. Basicamente, o Bruno Paes Manso, que é um estudioso sobre milícia, assim como a senhora é uma estudiosa. Vou parar de falar senhora, eu juro que foi a Você. última vez. Como tu é uma estudiosa sobre o assunto drogas, né? Porque você convive com os traficantes, você vê isso, de fato, você lê. E ele me fala mais ou menos que hoje o Rio de Janeiro, que é a cidade na qual somos naturais, é uma cidade que está dividida entre traficante e milícia. Basicamente assim, sei lá, só o que o Manuel Carlos mostra na novela é 1% do que é o Rio de Janeiro. Claro. E o resto tá, né, desse jeito todo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, quem que é mais perigoso? O miliciano ou o traficante? Porque tem gente que fala, cara, eu prefiro morar na minha comunidade onde tem um traficante de onde tem um miliciano. Tem gente que já tem a polarização vem até daí. E aí essa pergunta do Marcão... eu queria saber até se você tem alguma diferenciação entre Ou se você esse também, tipo na hora- de cliente, aquele tipo de cliente. Por exemplo, quando você... Não, pra você- mim cliente é cliente. Então, né? o miliciano, você também Depende. defenderia um miliciano? Ou Eu já defendo defendeu? hoje. Isso que eu ia falar. Defendo alguns. Eu defendo milicianos, eu não tenho esse problema. Não é a maioria da clientela do meu escritório, mas eu Sim. tenho uma clientela da milícia também. Até por porque a conta do milícia trabalho. se tornou recente, né? Não é uma coisa de 30 anos atrás. A milícia foi identificada recentemente. Isso, A milícia, ela existe desde a criação das polícias no Brasil. Claro, claro. Então, a milícia, a polícia militar brasileira, ela nasce na milícia. Claro. Acho que isso já foi papo Não, do ele teu falou e achismo falou aqui, muito bem. É. né? Então, a milícia, ela nasce desde sempre. E no Rio de Janeiro, ela sempre foi uma realidade, né? E a gente, na verdade, em alguma medida, em algum tempo, nesse trabalho que a gente faz, por exemplo, que é um trabalho social que nada tem a ver com o trabalho da advogada Flávia, é a Flávia ativista de direitos humanos, quando metem o caveirão e matam uma criança na favela e fazem aquela entrada assim desastrosa, né, nas comunidades, aquela asepsia social, né, de varrer os pobres, né, varrer os indesejáveis e bota uma arma ali para fingir que o cara estava com alguma coisa na mão. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera, né? Mas houve tempos em que isso acontecia e a gente denunciou durante muitos anos violência policial. Era uma forma de milícia em alguma medida, né, que se fazia isso. Depois, com a ocupação dada a partir de 2010, das UPPs, houve um avanço muito grande das milícias e as milícias começaram a taxar o tráfico de drogas, a dividir o lucro. As favelas tinham o lucro condicionado à divisão do lucro com policiais. Sim. Que estavam postos Ele falou ali bem disso. naquele território. Então houve um avanço natural das milícias. E aí o crack surge no Rio de Janeiro, por exemplo. Maurício, o crack chega no Rio de Janeiro no ano de 2007, com a ida dos presos do Rio de Janeiro para o sistema penitenciário federal. Porque até então existia uma regra entre todas as facções de não trazer o crack para o Rio de Janeiro, porque na cabeça deles o crack matava rápido o usuário. E a gente aprendeu que existiam muitos tabus em torno disso, né? E eu comecei a conviver muito, a gente faz um trabalho lá, o instituto que eu presido, a gente tem um trabalho social dentro das Cracolândias no Rio de Janeiro desde 2012, né? E a gente começa a entender essa lógica de outra maneira. O crack chega no Rio de Janeiro a partir de uma parceria com São Paulo, né, com o grupo daqui, e eles falam, não, bota um tanto lá para vocês experimentarem. E aí ali vai crescendo a ocupação de UPPs e o crack acaba surgindo como uma opção a mais de um mercado que não era do Nesse usuário de combo crack. aí, né? Sim. Esse cara que usa crack hoje na rua, ele não é um cara que tem o dinheiro para comprar a cocaína. Ele é um cara que usava a cola de sapateiro. Sim, sim. Ela vai atingir... E eu costumo dizer o seguinte, o crack não leva à miséria, a miséria leva ao crack, não o contrário. Claro. A gente acabou zerando, a gente não fala, isso eu falo há muito tempo, a gente não fala mais assim, o mendigo. Lá no Rio a gente não fala, a gente fala o cracudo. Por quê? Porque a gente zerou, não existe mais mendigo. Existe o cracudo. A gente botou um selo naquilo e acabou com a miséria. Quando, na verdade, aquele sujeito que usava cola de sapateiro para suportar a situação de rua, né, de social dele, ele usava cola e agora ele usa crack, que é o que tem lá. Sim. E o crack surge nesse mercado, com a perda de espaço do tráfico, com as UPPs, com o avanço das milícias, ele surge como mais uma forma de lucro para cobrir os buracos daqueles que ficaram sem nenhuma
fonte de Possibilidade. renda, porque foram áreas ocupadas por esse, seja Não, pelo Estado. mas